Olá, meus amigos, meus queridos da nossa Casa do Caminho, com imensa alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome do nosso querido amigo espiritual Dr. Herma e toda a sua equipe. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade, né, por podermos estudar, por podermos nos reunir virtualmente, mas de uma forma que nos permite sempre valorizar o nosso autoconhecimento, as nossas possibilidades, o nosso caminho no bem. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos celebrando os 95 anos do desencarne de Leon Denis. Leon Denis, esse apóstolo do Espiritismo, essa alma, esse espírito grandioso que esteve aqui conosco, que tanto contribuiu para que o nosso conhecimento fosse ampliado, e nada mais justo que no dia 12, onde se completam 95 anos, né, seu retorno à pátria espiritual, né, as casas, de um modo geral, as casas espíritas tenham esse cuidado e esse estudo direcionado às obras de Leon Denis. E em homenagem a esse homem que ensinou o bem, que produziu o bem, que trouxe o esclarecimento, que contribuiu tanto para a nossa melhora, a gente pede em nome da direção da casa, que nos solicitou tanto, que nós não nos esqueçamos que nossos irmãos em situação muito mais dificultosa do que as nossas, necessitam da nossa contribuição dentro das possibilidades de cada um, claro, com as cestas básicas. Esse é um trabalho muito lindo que é feito na Casa do Caminho, e só que em função da ausência de todo o comparecimento das pessoas, né, na ausência das pessoas todas, tornou-se muito difícil, não é, a arrecadação dos fundos para o complemento das cestas. Dr. Herma já havia dito que as cestas precisariam ser reforçadas, as necessidades aumentariam e que a ajuda chegaria. Então, nós contamos com a ajuda de todos vocês, em nome do trabalho do bem que é realizado nessa casa. E então, nós vamos hoje estudar Leon Denis e vamos pensar um pouquinho por que a gente estuda Leon Denis, né? Leon Denis foi um exemplo de conduta moral, claro, mas ele foi um exemplo de um espírita, como nós que temos o envolvimento, o conhecimento da doutrina, que muitas vezes nos apresentamos no nosso dia a dia somente como partícipes desse conhecimento. E Leon Denis vem nos mostrar que em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer situação em que nós nos encontremos, em qualquer condição física que nós estejamos, em qualquer cenário cultural em que nós nos localizemos, nós podemos agir como espíritas. E para que nós possamos agir como espíritas de verdade, o conhecimento puro e simplesmente não nos basta. É preciso que nós interiorizemos esse conhecimento. E essa era a característica do trabalho de Leon Denis, né? Ele ampliou tudo aquilo que Kardec já havia consolidado da doutrina espírita, né, a codificação e todo o restante do trabalho de Kardec, mas Leon Denis veio trazer um olhar para dentro de cada um de nós e, ao mesmo tempo, uma ampliação do raio de ação da doutrina espírita à nossa volta. Então, o que a gente vai percebendo? Que é um estudo para o nosso despertamento. Esse estudo ele é importante porque nós vamos tratar aqui um pouquinho de como é a obra de Leon Denis, né, e entendendo que o trabalho de Leon Denis
num primeiro momento, era a divulgação da doutrina, com certeza. Mas também ele trouxe o conhecimento da historiografia da doutrina espírita. Como assim? Por exemplo, o entendimento do contexto na época, na época onde as coisas aconteceram, o desdobramento dos acontecimentos através dos tempos. Então, se a gente pegar algumas das obras de Leon Denis, por exemplo, Joana d'Arc, Cristianismo e o Espiritismo, o Gênio Celta, o Invisível, o Mundo Invisível e a Guerra, a gente vai vendo que são temas que colocam a situação naquele momento, naquele contexto. Como é que do cristianismo chegou-se ao espiritismo? Como é que os celtas, que nós nunca tivemos conhecimento dessa civilização, né, desse povo, que na verdade foi tão importante na história do cristianismo e do espiritismo. Leon Denis foi celta, Kardec foi celta, foi um druida. Então, nós vamos entendendo o que essa formação trouxe para que hoje a gente tenha a doutrina da forma como ela tem, né? Como nós temos. E nesse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, é muito interessante porque a gente pensa assim, mas nosso mundo já não é mais um mundo de guerras. Lê do engano, né? Nós já acabamos de ver que nós estamos envolvidos, mais uma vez, como humanidade, em uma guerra que pode se tornar alguma coisa muito, muito severa, muito, muito grandiosa, infelizmente. Né? Então ele coloca o holofote, ele coloca a luz sobre o mundo invisível. O que acontece naquele momento? Qual é o cenário por trás daquela guerra? Né? O cenário espiritual, quais são as forças que atuam positivamente e negativamente. Então é muito importante que a gente conheça. Né? A doutrina espírita, ela nos excita, ela nos incita a ir em busca de mais conhecimento, cada vez mais. Então, que nós não fiquemos, que nós nos embasemos na codificação, fiquemos lá, firmemos os pilares na codificação, mas ampliemos os nossos horizontes com os demais conhecimentos que estão disponíveis e através de espíritos de escola como Leon Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, né, e tantos outros, nós temos a possibilidade de mergulhar mais profundamente e principalmente atingir o objetivo que é nós nos melhorarmos. Né? Não basta um comportamento externo, é importante que nós tenhamos uma interiorização e a compreensão desse aprendizado em nossas vidas. Mas Leon Denis não ficou por aí. Ele fala de arte, ele fala de mediunidade, claro, ele fala dos problemas humanos, ele traz à luz as potencialidades da alma, que são coisas que a gente não dá tanta atenção e que nós trazemos dentro de nós. A gente vai falar isso mais no finalzinho, mas como é importante a gente entender das nossas potencialidades, porque quando a gente compreende, a gente avança, a gente é capaz e a gente utiliza. Né, para não deixar nada passar. Então ele vem trazendo uma consciência de Deus em nós mesmos. Será que a gente entende que nós somos parte integrante de Deus? Né? Essa expansão desse entendimento que Leon Denis traz para cada um de nós, ele é da maior importância. E ele também tem mais conhecimento através do livro do Porquê da Vida, Depois da Morte, o Além e a Sobrevivência do Ser. Então ele destrincha a parte filosófica também da doutrina espírita. Né? E ele sempre teve uma preocupação muito grande em que o trabalho fosse concluído. Leon Denis viveu 81 anos, né? No dia 12 ele completaria... No dia quando ele desencarna, ele está com 81 anos, o que era muito incomum para a época em que ele viveu, porque as pessoas desencarnavam com menos idade, mas ele apesar de todo o sofrimento do corpo físico, porque ele morreu com uma pneumonia, o que para nós é simples, porque nós temos os antibióticos e os tratamentos adequados, naquela época não tinha.
mas isso não o impediu de trabalhar até o último minuto. E ele sempre dizia aos seus colaboradores, né, à sua secretária, ao seu biógrafo e até mesmo a moça que fazia a comida na casa dele, né, que era uma pessoa muito querida e íntima da casa, e ele dizia: não deixem de enviar os originais ao editor. Ou seja, ele tinha uma preocupação que nada se perdesse de todo o trabalho. É o comprometimento do espírito, sabendo da sua missão e da importância que aquilo traria. Então a gente fica vendo o quê? Que não basta a gente estudar uma biografia, é importante a gente fazer jus a esse esforço que um único homem fez para que nós todos como humanidade, porque ele palestrava na Europa, ele palestrava na França, ele palestrava na Suíça e em demais outros lugares, então ele plantou, semeou, espalhou sementes por vários continentes e nós não podemos deixar passar isso. Nós temos essa obrigação de aproveitarmos, está disponível para nós, né? E a gente sabe quem foi Leon Denis? A gente sabe, a gente conhece esse espírito na sua essência? Para isso, nada melhor do que a gente mergulhar na obra dele, nada melhor do que a gente ter contato com aquilo que ele deixou de melhor para nós. Sendo que Leon Denis tem uma característica diferente. Leon Denis não é como... a gente não consegue pegar um livro de Leon Denis e ler assim, de forma corrida, porque cada parágrafo é uma meditação. Cada parágrafo faz com que a gente reflita e isso é muito importante. Eu separei algumas partes que são muito tocantes para mim, né? E eu recomendo que vocês leiam toda a obra, né? Mas, acima de tudo, que vocês despertem. E eu espero que nessas pequenas partes que eu separei para trazer hoje, porque o nosso tempo é curto, né, também tenham a mesma sensibilidade que me tocou, que me despertou para esse conhecimento. No livro O Grande Enigma, na parte segunda, O Grande Enigma é muito interessante porque ele desbrava sobre as nossas perguntas mais íntimas, né, do sentido da vida, o que é o mundo, o porquê estamos aqui, enfim, são as nossas perguntas mais íntimas, né? E na parte segunda, ele ele intitula essa parte segunda como o livro da natureza. E olha que interessante, ele nos ensina como entrar em contato com Deus por meio do contato com a natureza e obter as respostas aos nossos mais profundos questionamentos. Porque, veja bem, e isso está tão disponível para cada um de nós. Ele divide esse contato com a natureza em 5 partes. Ele fala sobre o céu estrelado, ele fala sobre a floresta, ele fala sobre o mar, sobre a montanha e sobre a elevação. Então a gente vê que nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro, nós temos ainda, né, uma possibilidade a mais, porque a gente tem o mar perto de nós. Então, de todas essas 5 coisas, nós podemos experienciar todas elas. E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que Jesus já tinha trazido essa informação. Quando ele disse, orai e vigiai e orai, né? Quando ele não falava, quando quiserdes orar, se recolhe em silêncio em seu quarto e fala com o Pai, que quarto era esse, né? O quarto mental, o nosso íntimo, o nosso interior, né? E fala com o Pai e você será atendido. E ele afirmou para cada um de nós, pedi e obtereis. Por isso ele disse que seríamos atendidos. Bate a porta e ela se abrirá. E muitas vezes a nossa grande dificuldade está em nós pedirmos realmente, nós entrarmos nessa conexão com o Pai, entrarmos nesse quarto interior que todos nós temos,
mas às vezes as atribulações da vida, são as discussões, é o telefone que toca, enfim. E Leon Denis traz esse relato de cada uma dessas experiências, porque ele fez com ele mesmo, ele exercitava isso, né? Esse mergulho no pensamento divino que a gente não exercita, que a gente não treina, na verdade a gente não acredita muito que é possível, né? A gente entrar em contato com a essência de Deus. E Leon Denis fala e ele explica passo a passo como ele fazia. E aí é muito interessante da gente ver, porque ele traz, eu pensei aqui algumas coisas que ele fala, os textos são infinitamente maiores, claro, né? E é maravilhoso ler, é inebriante a gente ler, mas traz, só para vocês ficarem com água na boca, o que ele diz aqui. Nas estrelas, que é o primeiro item que ele, no céu de estrelas. Então, toda vez que a gente observar agora o céu à noite estrelado, vamos pensar em Leon Denis. Há nessa ascensão degraus que não podemos contar, tão numerosos são, mas nossos guias nos ajudarão a subi-los, ensinando-nos a divina linguagem do amor. De que ele estava falando? Que cada estrela daquela é uma morada do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai, nós já sabemos. Mas será que a gente pensa nisso toda vez que a gente olha para o céu ou a gente vê só uma visão belíssima, porque é lindíssimo, aquele céu todo estrelado, ou a gente pensa que em cada ponto daquele existem outros milhões de pontos atrás que os nossos olhos humanos não são capazes de ver, mas que nós temos hoje através da ciência e conhecimento, e que naqueles inúmeros milhares, milhões de galáxias e estrelas existe vida, vida de formas diferentes, vida talvez parecida com a nossa, enfim, existe vida de Deus. Né? Então a gente pode se comunicar, a gente pode encontrar Deus, porque ali é a criação de Deus divina, infinita, maior, grandiosa. E Ele nos fala que mas nossos guias nos ajudarão a subir esses degraus. Portanto, de quem ele está falando? Dos mundos mais avançados. Ele fala depois da floresta, do contato com a floresta. A floresta não é somente maravilhoso espetáculo, temos florestas lindíssimas aqui no Rio de Janeiro. A floresta não é somente maravilhoso espetáculo, é ainda perpétuo ensinamento, ou seja, o tempo inteiro ela está nos ensinando. Ensinando o quê? Ela nos fala, sem cessar, das regras fortes e dos princípios que regem a vida e presidem a renovação dos seres e das estações. O que a gente observa quando a gente vai numa floresta? E se formos em épocas diferentes, ela vai estar obedecendo cada uma das estações climáticas que acontecem. Então, ela nos mostra a força da natureza, o ciclo da vida, a organização onde aquela folha que cai lá do alto e se deposita no chão, ela vai se transformar em adubo, ela vai ser absorvida por aquela terra, os germes que ali habitam vão trabalhar, as bactérias, e vão transformar aquilo, vai produzir uma fermentação, novas plantas irão surgir, novos seres irão habitar, se alimentar daquilo, né? Os seres mais rastejantes, os seres menores, os seres maiores, os pássaros, os animais, os mamíferos, enfim. Todo o sistema acontece ali, mas ele acontece de forma harmônica, de forma que nós vemos que quando existe algum desmatamento intencional feito pelo homem, acontece imediatamente o desequilíbrio, porque tudo está em harmonia. Então ele diz que os princípios que regem a vida presidem a renovação e dos seres e da estação. Então existe uma inteligência acontecendo ali. Né? E ele diz mais, a lei das nossas existências não é diferente das estações. Ou seja, nós precisamos olhar as nossas vidas compreendendo os ciclos pelos quais nós estamos passando. E a gente vai falar de ciclo já já. Ele vem e fala do mar, né? Que é o terceiro encontro com a natureza. O mar é um grande regenerador. Vamos pensar, qual de nós ainda não esteve diante do mar e se sentiu assim mais leve, né? O próprio André Luiz, né? A gente
em Nosso Lar, ele fala da volta, do retorno dele como espírito aqui numa visita ao plano terreno, e ele renova as forças no mar. Então o mar é uma usina regeneradora. Sem ele a terra seria estéril e infecunda, Leon Denis nos diz. Por quê? Porque ele troca a temperatura da água com a terra, né? Os ventos, é necessário para que o equilíbrio da temperatura, onde possibilite a vida, aconteça no nosso planeta. Então, essa força, essa energia, essa imagem de poder, de extensão, de duração, ela é muito forte. E ele nos diz mais uma coisa, que para o mundo dos mares, a obra essencial é amar e multiplicar. Como assim amar e multiplicar? Se o mar, a função dele é doar, né, a troca de calor com a terra, ele não está amando, ele não está produzindo vida e ele não está multiplicando as profundezas, né? Às vezes, quilômetros e mais quilômetros, existe uma vida escura, mas ativa, intensa, acontecendo. O mar é um esplendor. Então, que a gente aprenda com o mar, que a gente encontre Deus, né, na onda, né, que beija as areias, assim como nos oceanos revoltos ou mansos, que a gente possa encontrar Deus. Então, Leon Denis vai nos lembrando de ver, de ouvir a Deus através da natureza. Tem as montanhas, tem a contemplação. E ele passa para a parte terceira desse mesmo livro do Grande Enigma, e ele fecha essa instrução nos falando sobre a lei circular. A lei circular é tão linda da gente estudar, né? E a gente encontra isso na obra de Leon Denis. E o que é a lei circular? É onde ele fala sobre os ciclos do homem na Terra, né? Ele antes apresenta a natureza e depois ele vem falar dos nossos ciclos na Terra, das considerações sobre a vida, sobre as idades da vida e da morte, onde ele fala da fase da infância, adolescência, da mocidade, como sendo a primeira, a segunda como a idade madura e a terceira a velhice. E ele vem dizer assim: cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito, toda a história humana se divide em ciclos. E a gente tem muita dificuldade de compreender isso, quando na verdade o processo é muito claro, mas a gente atropela e não quer. É só a gente dar uma olhada, só a gente observar, silenciar um pouco. Como é que são os ciclos do nosso calendário, né? Dias, horas, anos, séculos, tudo se repete de forma renovada, né? Os ventos, as nuvens, a evaporação, né? As chuvas que caem, as águas que se formam e que novamente se evaporam, as flores, os frutos, as sementes que são produzidas dentro desses frutos e que retornam para a terra e que germinam novamente. Então a gente percebe isso e encerra exatamente com o que ele diz: todo ser já existiu, ele renasce, sobe, evolui em uma espiral. Essa que é a diferença, porque nós, seres humanos, né, estamos inseridos nesses ciclos, mas conforme a gente vai vivenciando essas experiências, a gente não cai na repetição das outras, como por exemplo, as horas, as estações que se repetem. Nós não, nós estamos numa espiral que é alguma coisa ascendente, ou seja, cônica, que cresce, que amplia. Deus nos permitiu essa possibilidade de vivenciarmos uma experiência cíclica junto com toda a natureza que é cíclica, mas nós somos expansivos, nós crescemos, né, de uma forma em espiral. Então é muito importante a gente entender todo esse movimento. O que acontece na nossa observação? Nós celebramos muito o nascimento, né? Valorizamos muito a juventude, né? Respeitamos a idade madura e desprezamos a velhice, quando na verdade
Ele traz aqui a explicação do encerramento desse ciclo como sendo a coroação, né? Então vamos ver aqui. Ele fala da opulência da juventude, da plenitude da vida, da superabundância que existe na juventude. Mas por que existe tudo isso? Por que existe essa superabundância? Eu gosto muito desse termo que ele utiliza. Essa superabundância acontece para que possa existir o impulso para o futuro. Porque a gente, quando é jovem, a gente quer tudo muito, e a gente tem muito, e a gente não tem medo. Então, a gente se lança no futuro. E o que ele diz é que é a orientação da direção do destino. Por isso a importância da evangelização, porque é nessa hora que a gente direciona o nosso leme, que a gente posiciona o nosso barco e direciona. Já na idade madura, o que acontece? É a época da colheita, né? É quando a gente firma um relacionamento mais constante, a gente tem nossos filhos, a gente já está com o nosso trabalho mais definido. Então, nós começamos a perceber, né, uma calmaria, um movimento mais sereno, já sem tanta ânsia, sem tanto afã, né, da juventude, e a gente desfruta daquilo. É aonde o espírito e o coração começam a se maturar. Mas isso avança e isso passa também, dando lugar à velhice que se aproxima. E o que é a velhice, que muitas vezes é confundida com decrepitude e com tristeza? E ele diz que isso é um erro, porque na verdade a velhice ela é bela, ela é grande e ela é santa. Ele fala isso com muita veemência. E a gente pega essa informação e fala assim, mas por que ela é bela, ela é grande e ela é santa? A velhice, né? Com todas as suas dificuldades do corpo, porque na velhice nós resumimos todos os dons das outras épocas. Então, né, a alegria da juventude, a satisfação da maturidade, só que sem ter as ilusões, sem ter as paixões e principalmente sabendo dos erros, né? Então, nesse momento, a gente adquire uma sabedoria. Então, é um momento importante, é um momento mágico. Mas aí alguém pode pensar assim, mas aí, né, a gente começa por que justamente nesse momento, onde tudo está mais claro, onde já tem a experiência, o nosso corpo não corresponde mais, não permite mais? Vamos analisar. Se nos fosse permitido termos corpos jovens, saudáveis, plenos, sem nenhuma questão, sem nenhum sinal de envelhecimento, nós não iríamos querer sair dessa vida e nós continuaríamos aqui, né, sem avançarmos. Então, quando a gente adquire, né, essa experiência, né, das outras épocas da nossa vida, né, sem as ilusões, sem as paixões, sem os erros, começa a desmaterialização, que é um processo de progresso, porque é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa ter a experiência da matéria, mas a gente não pode ficar apegado à matéria. E se nos fosse permitido, a gente ficaria aqui, porque somos ainda muito apegados. Então, a gente não pode olhar para a velhice como sendo uma coisa ruim. Na verdade, é o progresso acontecendo ali. Eu tive o entendimento, eu vivenciei a paixão, eu vivenciei a emoção, eu vivenciei a ilusão, deixei de ter esses sentimentos, passei a compreender o que foi erro, e me realizei e agora estou me desmaterializando, ou seja, passei pela experiência e vou seguir. Então, esse é um momento muito mágico, esse é um momento que a gente precisa valorizar, porque Leon Denis diz o quê? A morte nada mais é do que um segundo nascimento. E o que a gente percebe? Que às vezes, né, através dos relatos que a gente recebe, espíritos que não souberam envelhecer e, por conseguinte, não vão saber renascer neste plano espiritual e sofrem vagantes que são. Então, para nós que estamos tendo a possibilidade desse conhecimento, que estamos tendo a oportunidade de entender o ciclo da vida,
que nós nos fortaleçamos muito com tudo aquilo que Leon Denis nos traz de informação. E ele diz: essa lei circular preside o eterno progresso dos estados e dos mundos e desenrola-se sem cessar. Então não há o que nós façamos que nós não que nós possamos impedir que tudo isso aconteça, né? Essa evolução, ela vem do mais alto, mas ela não deixa de auxiliar e evoluir a quem está embaixo, ou seja, evolui o inferior ascendendo para o superior, né? E Leon Denis nos traz, na outra obra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o conhecimento das nossas potencialidades, da vontade, que segundo ele é a potência mais poderosa de todas e mais importante, que nós confundimos com desejo, porque muitas vezes nós desejamos as coisas do mundo, mas não nos percebemos que a vontade é alguma coisa que os desejos vão ficar aqui, a vontade é algo que a gente vai levar conosco. Então, leiam para vocês compreenderem o que é realmente a vontade, a consciência, o sentido íntimo, que é a segunda potência da alma, porque a vontade precisa ter consciência, e gerida pelo livre-arbítrio, que é a terceira potência. Mas também chega à potência mais criadora, que é o pensamento, que pode nos tirar daqui e nos levar para qualquer lugar aonde o nosso espírito queira estar. Então, que saibamos usar essas potências, né, com disciplina, como ele chama, disciplina do pensamento para poder fazer a reforma do caráter, para a gente ter a potência do amor, compreender a potência da dor, que nos explica, que nos ensina, que nos clareia o nosso espírito e o nosso íntimo. Então, a cada um de vocês que tenha a oportunidade de entrar em contato com esses ensinamentos, com esse conhecimento, com essa iluminação que a alma, que Leon Denis traz para dentro de cada um de nós, que possamos harmoniosamente, né, compreender o ciclo em que nós nos encontramos, que nos deixemos conduzir por essa lei circular que Deus tão harmoniosamente criou para cada um de nós e que estamos inseridos nesse pensamento divino do Pai. Muita paz a todos e que cada um possa homenagear a esse nosso querido irmão Leon Denis com muita gratidão por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, que com certeza, aonde ele estiver, continua sendo da mesma forma fortalecido pelo Pai. Muita paz a todos, graças a Deus.